Pimenta aí que vai gravar. Todo mundo chegando mais cedo para pegar lugar, né? Sei como é que é, aula muito cheia. Aí, galera, vê se tá dando para ver minha tela aí também. Tá dando certo? Tá dando para ver? O mouse tá mexendo? Beleza. Eu tive um pouco da ideia de ir passando os slides aqui, explicando. Não sei se vai dar certo, nunca dei aula online, mas a gente pode, por exemplo, ir melhorando essa ideia conforme usando uns outros recursos, conforme for passando as aulas aí. Essa é mais uma aula de apresentação, a gente vai ver como é que está o nível da galera de inglês. Lembrando que é mais um inglês pré-ENEM, né? A gente não vai dar nenhum inglês profissionalizante, nem nada. É, não sei se tem uma galera que já manja bastante aí, tem gente com muita dificuldade. Ao longo das coisas, a gente vai descobrir aí ao longo dessa aula e já para ir preparando as próximas. Vou dar uma aula assim e depois a gente pode fazer uns exercícios. Aí vocês escolhem se preferem fazer aqui os exercícios comigo, fazer e depois eu mando o gabarito e depois a gente discute. Não sei como é que é aí, gente. Ao longo do andamento da aula a gente vai vendo aí, pode ser? Fechou? Fechar o WhatsApp aqui, né? Porque sempre pode ter o Ciro para aparecer e fazer alguma gracinha.
esperando aí. O que vocês acham melhor? 7 horas já começar a mandar bala? Ou dar um tempo aí pra galera que pode se atrasar e tal? Tô terminando de bater aquela jantinha. Aliás, o bom do EAD é basicamente você poder dar aula fazendo a jantinha, né? Ah, é verdade, tem espanhol rolando agora também, né? Ah, é. Então acho difícil bater o recorde das 54 pessoas. Não, mentira, vai bater sim, porque espanhol nada a ver, tá ligado? Não é possível, é inglês sim. Esse é inglês. Beleza, então, todo mundo aí, todo mundo me ouvindo? Vamos começar aí, a galera vai entrando aí ao longo da aula. Ô, louco, pra participar dos dois. É, dá pra assistir a gravação depois. Então, bora aí, bora aí. Quanto mais cedo começa, mais cedo acaba. Brincadeira. Então, vamos aí. É, para quem não sabe ainda, meu nome é Gabriel, meu apelido aqui na faculdade já estou no 6º ano, então já tem 6 anos que meu nome virou Lost praticamente. E é o meu 4º ano dando aula aqui no cursinho. Eu gosto muito do cursinho. Calma aí que tem que voltar, que eu acho que tem mais gente tentando entrar na live. E agora. Mas então é meu 4º ano no cursinho aqui. Gosto muito desse projeto. É, é muito gostoso, aprendo demais com a galera. E eu entrei aí por conta do Ciro, que é um amigo meu de longa data, ele me falou, e aí nós dois nos apaixonamos, não um pelo outro, mas pelo projeto, assim, pelo cursinho, que é muito legal. Então, vamos aí. É, vamos começar então. Essa primeira aula vai ser basicamente uma apresentação, e aí a gente vai ver como é que tá, se vocês têm familiaridade com as questões do Enem, se vocês conseguem responder, como é que está o nível de leitura aí para a gente poder fazer as próximas aulas assim com base nisso, né? Nós somos dois professores de inglês, eu e a Isabela. A gente vai dar aula alternada, então eu dou essa semana, ela dá na próxima. A gente vai se comunicar bastante, né, para poder dar o cronograma certinho e tal, sem do melhor jeito possível aí. Beleza? Então, vamos começar aí. Aí aqui é uma piadinha aí para vocês, né? Eu costumo soltar muitas, eu acho que em AD não é tão legal, porque não vai dar para ver aquela cara de vocês de tipo, nossa, que bosta de piada. Nossa, é muito divertido ver essa cara de vocês, mas é isso aí. Beleza? Todo mundo entendeu aí? Lógico que entendeu. Ah, eu tô tendo um problema. Eu não sei o que vocês vão estar respondendo aqui ao longo da videoaula com o PowerPoint. Será que... Ah, eu vou dando uma pausa, voltando, olhando. Mas vamos lá. O que vocês podem esperar dessas aulas aqui agora? Basicamente, o que a gente vai ver aí na disciplina vai ser o que a gente precisa para poder entender um texto em inglês. Um texto na prova do Enem tem vários tipos de texto, né? Você tem texto descritivo, dissertativo, carta, charge,
e a gente vai ver todos eles, e para ajudar a gente a entender esses textos, conseguir ler e interpretá-los, a gente vai ver ao longo das aulas aí os tempos verbais mais conhecidos do inglês, os mais usados, que vão com certeza estar na prova. Vocabulário também, vocabulário básico, para você conseguir ler o texto, né? A interpretação do texto, óbvio, você conseguir, através dos recursos linguísticos e não linguísticos, decifrar o que está falando ali, às vezes uma ambiguidade, às vezes alguma piada também muito ruim da tirinha, que sempre tem. Beleza, eu costumo colocar umas frases aí em inglês, assim, para dar uma inspirada também, umas letras de música, umas frases de filme também, para poder inspirar vocês a assistirem alguns filmes, de preferência legendados. Eu vou encher o saco de vocês ao longo disso, porque ah, não é querendo falar que filme legendado ensina mais inglês do que qualquer professor, mas meio que é um negócio muito lúdico para você, né? Você se diverte pra caramba. Calma aí que eu acho que tem gente entrando. Mudar o idioma do celular é uma boa também. Para você aprender na marra aí. Como é que eu faço para dividir a tela? Alguém aí pode ajudar para poder facilitar aí? Sim, sim, eu vou passar algumas músicas para vocês e tal. É bom você pesquisar a letra das músicas, assim, você aprende de vários jeitos. Então, e filme é o melhor de todos, eu acredito, né? É, série também. É muito bom. Vou recomendar algumas para vocês, assim, posso viciar vocês, aí vocês podem falar, ah, eu tô estudando inglês e tal. É, para dar um miguezão aí, poder assistir série. Eu fazia isso bastante. Para quem gosta de jogar também, costuma aprender bastante, mas é uma disciplina que tá muito aqui, né? É, tá em todo lugar, então não tem como fugir dela. É bom aprender não só para a prova do Enem, mas aqui o Enem é nosso maior objetivo, né? E como é que eu vou dividir essa tela aqui? Tem que ver. Boa, Windows mais setinha pro lado. Oh, mandou bem, mandou muito. Agora já tá. Não, mas deu errado, calma. Aí, beleza. Que aí eu deixo aqui mais para aqui. Então, beleza, é isso que a gente vai, que se pode esperar das aulas aqui de inglês. Eu acho que a gente vai se divertir pra caramba e vai ser muito fera. Então, bora aí, né? É, vou encher o saco de vocês para assistir filmes legendados, vou postar alguns memes, provavelmente muito ruins, vocês não vão dar risada. Quando chegarem as aulas presenciais aí, dependendo de como vai passar essa situação, vai ser mais divertido passar os memes, que aí dá para ver a cara de decepção de alguns, e é assim que eu fico feliz. Então vamos lá. Um exemplo aí, por exemplo, de uma frase de um filme que eu já vou recomendar para vocês, que não só vai te deixar, vai te ajudar no inglês, como vai te ajudar na redação pra caramba, porque é um filme muito interessante. Essa frase do filme Clube da Luta. É, eu recomendo, provavelmente uma galera, a maioria já assistiu aí, que é um filme muito famoso, e eu não posso falar muito dele, porque é uma das regras, né? Então, a frase fala: Our great war is a spiritual war. Our great depression is our lives. Então, é,
uma frase de efeito, assim, do filme, que ele questiona que... Vocês entenderam aí? Ó, se alguém não entendeu, se alguém não entendeu, pode perguntar aí qual a tradução, alguma palavra aí, a gente vai vendo. Mas aí é basicamente que ele está questionando que essa geração não viveu nenhuma grande guerra, nenhuma grande crise. E ele fala que a nossa grande guerra espiritual e nossa grande depressão, nossa grande crise são as nossas vidas, né? E o filme ele tem uma temática da questão das crises existenciais aí da galera e tal. Muito bom, assistam, legendado, vocês vão gostar muito. Beleza? Então tá aí, continuando na encheção de saco aí de vocês para assistirem os filmes legendados, vou motivar um pouco. Então, 10 motivos aí. Alguns são migués, assim, para poder completar 10, né, que é um número fechado. Mas vamos lá, aumenta o hábito de leitura. Todo mundo sabe que para você poder escrever uma boa redação, para tudo, você tem que ter hábito de leitura. E filme legendado força você a ler bastante, até para quem não gosta, então já é um bom início. Não é o ideal, né? O ideal é você pegar uns livrões mesmo grossos, sem figura, e ler, mas já é um bom começo, isso é muito bom. Aprendizagem de uma língua estrangeira, com certeza ajuda muito. A maior parte do inglês que eu aprendi, eu fiz curso, eu fiz escola de inglês, mas eu senti que eu estava aprendendo quando eu assistia a série e conseguia perceber que eu entendia tudo que eles falavam, até sem a legenda, então foi muita prática nessas séries também. Você aprende mesmo, muita figura, né? Tem os phrasal verbs aqui, a gente vai ter mais pro final uma aula só sobre os phrasal verbs, né? Que são expressões, locuções verbais aí que você pode usar e eles são mais coloquiais e eles dão um sentido. E é muito usado, principalmente na língua falada. E, e você vê bastante em filme e tal. E quando é legendado, você consegue pegar já o sentido, o que significa esses phrasal verbs, e é uma parte muito importante de vocabulário, assim. Aumento das emoções transmitidas pelo filme, porque é muito ruim você assistir o filme com aquela voz do cara que não tá no corpo do personagem, tá ligado? Só tá dublando, e você só ouve aquela voz, você já ouviu 20 vezes em 20 personagens diferentes e sem emoção também, parece que não tem aquela mesma, sabe? Aquela, aquele negócio da emoção mesmo. Qualidade de som também, claro, é o som original. Melhor concentração, faz você ficar mais preso no filme. Salvo para quando são esses filmes que tem muito brisa na paisagem ao redor, assim, tipo Avatar, mas melhora a sua concentração no enredo do filme, assim. As legendas são mais próximas do texto original do filme, com certeza, porque dublagem, eles não sei o que eles arrumam, que eles fazem uns negócios bizarros, já tem um monte de memes sobre isso, e todo mundo deve estar familiarizado. Maior disponibilidade de títulos, tem muito filme que o título fica zoado em português, porque não sei porquê, na verdade, mas quando eles fazem a tradução para o filme dublado, fica meio bizarro, né? É aquele The Hangover, por exemplo, né, que seria a ressaca, acabou virando Se Beber Não Case, que não tem nada a ver. Um exemplo aí desses que é mais bizarro. Então, o áudio original, que é mais ou menos parecido da qualidade de som, só que eu tinha que completar 10. Aprimoramento de uma língua estrangeira também, que é para completar o 10, porque o 2 já é aprendizagem, e aprimoramento também está aí. E melhor sincronia, com certeza. A boca está falando e o som está saindo aquilo que a boca está falando, né? No filme dublado não tem nada a ver com isso, parece um desenho tudo, assim. Meio bizarro, né? Beleza, vamos ver agora se vocês entendem. Se vocês estão manjando aí. Vou tirar da tela cheia aqui um pouco, até porque eu não sei como é que eu coloco tela cheia e fico vendo os comentários. Mas é só, vai ter uma frase por slide, vou falar aí, por favor, comentem se vocês entendem, sabem o que é. Se quiser que dê um exemplo, a gente dá, para saber se vocês conhecem alguns tempos verbais, os principais que a gente usa aí. De qualquer jeito, a gente nas próximas aulas vai ver ele certinho, mas é só para já saber se vai ser um negócio totalmente novo, assim, que a gente vai ter que pegar do zero, ou se vai ser um negócio só que a gente vai
revisar para poder pegar firme mais em exercício aí mais para frente. Beleza? Tipo, verbo to be aqui está começando com o presente simples, né? Present simple. Todo mundo conhece aí? É tranquilo? É novidade para alguém? Nada mais é do que o nosso presente simples no português. Eu faço alguma coisa, eu, sei lá, gosto de bolo. Então, é o mais simples, a mais simples forma verbal aí do inglês, né? Present simple, por exemplo, I am a nice guy, I like to eat cake. É muito, muito tranquilo, né? Qual é a regrinha aí do presente simples que vocês conhecem? A regrinha, basicamente, assim, para diversificar ele, é na terceira pessoa, o presente simples, você acrescenta o S, ou ES, ou IES, para flexionar o verbo mesmo, né? Nas outras, se você mantém a forma básica dele, né? Então, por exemplo, quero falar que eu gosto de bolo. É que eu comi bolo hoje, eu vou dar sempre exemplo com bolo, provavelmente. Então, se eu quero falar que eu gosto de bolo, eu vou falar I like cake. Se eu for falar que meu irmão gosta de bolo, eu vou falar my brother likes cake. Então eu acrescento o S aí no verbo like para poder flexionar ele na terceira pessoa. É a única pessoa que muda, né? A terceira pessoa do singular só. O resto não muda. Por exemplo, quero falar que meus dois irmãos gostam de bolo. My two brothers like cake. Volta ao normal. É a única regrinha assim. Terceira pessoa do singular a gente flexiona. Não tem nenhum mistério, né? Beleza? Para alguém é novo, se para alguém é novo aí, comenta rapidão, só para eu já ir sabendo. A gente já pode passar para o próximo tempo verbal aí. Próximo tempo verbal, present perfect. Esse aí já é um pouco mais diferente, né? A gente não tem exatamente um tempo que nem o present perfect no português, assim. A gente teria algumas traduções que podem servir em alguns casos, mas não em outros. Que nem o Matheus falou aqui, é o que a gente usa como verbo base, o verbo have, né? Você usa o have ou has na terceira pessoa para poder ir mais o verbo principal no particípio. Então, por exemplo, eu quero falar que eu estudo inglês desde que eu era criança. Então, I have studied English since I was a little boy. É um jeito de falar. O present perfect, na verdade, ele dá uma ideia de alguma coisa no passado, só que sem um tempo muito bem definido, né? Então, por exemplo, nesse caso de eu estudar inglês desde que eu era moleque, eu estudei inglês e começou no passado, mas ainda não acabou, né? Quando você usa, por exemplo, o passado simples, que é uma principal forma de passado, você tem que ter certeza que a ação começou no passado e terminou no passado. Esse é um bom jeito de diferenciar, a gente vai ver isso mais à frente. O importante é saber se é novidade para a galera aí o present simple. É novidade para alguém? O present simple não, perdão, o present perfect. Beleza? Então, por exemplo, eu quero falar que eu já fui para alguma aula de inglês. Os exemplos estão muito ruins, estou sem criatividade hoje, galera. Mas, por exemplo, você fala I've been to an English class. To an English class. É muito simples, você já foi, você pode continuar indo ou não, ela não terminou no passado necessariamente, e esse é a ideia aí do present perfect. Outra coisa que você pode ter também é falar alguma coisa que você tem feito, dá para fazer também. Por exemplo, eu tenho lido bastante durante a quarentena, né? Aí você pode falar I've read a lot since the beginning of the quarantine. É um bom jeito de falar também. Nesse caso, ainda costumo usar mais o have been reading, que seria uma forma de gerundismo aí. Eu tenho lido, assim, que dá uma ideia mais de presente mesmo,
mais ainda o present perfect, beleza? Tá muito confuso aí? Pode seguir para o próximo tempo verbal? De qualquer jeito aí, esse é só uma introdução mesmo. Se você não entendeu direito, não precisa ficar assustado, que a gente vai ver eles com calma ainda durante as aulas, vão ter várias aulas aí com tudo. Beleza, próximo é o past simple, o que a gente já tinha falado, né? Past simple é meio que a principal forma de passado que a gente usa no inglês. Conforme uma pergunta aqui do Lucas, para she, he, it, usa has. Porque faz parte do present perfect. O have, ele usa a mesma regra do presente simples, né? Que é o verbo base do present perfect. Então, para he, she, it, então para a terceira pessoa do singular, a gente usa o has. Para todos os outros tempos, a gente usa o have. Tranquilo? Deu para entender? Então, I, you, they, tudo usa have. Plural sempre usa have. Terceira pessoa do singular. Se eu estou falando de alguém, de algum ele, ela, ou, ou alguma coisa, usa have. Isso aí é no present perfect, no antigo. Foi mal, foi para responder a pergunta do Lucas aí. Beleza? Isso é no present perfect. O past simple, que é o que a gente vai ver agora, ele é a principal forma de passado que a gente usa na língua inglesa. Passado simples, né, na tradução literal aí. Ele é aquele que você usa o ed no final. Eu vou explicar os principais aqui meio separado, mas bem por fora, só para poder deixar a galera por dentro aí, só para ver se alguém tiver muita dificuldade, quiser entrar em contato comigo, alguma coisa, vocês podem entrar aí, ou então a gente vai fazer um teste de nivelamento também. Vou pedir para vocês fazerem aí, ver como é que tá, e dependendo aí do nível da galera, a gente segue. A gente vê como é que vai ser aprofundamento. Então vamos lá, o Past Simple, ele vai ter a mesma estrutura aí para todos os tempos, para todas as pessoas, né, para primeira, segunda e terceira. O que vai diferenciar ele fala sobre uma ação que começou no passado e terminou no passado. Então, ela não tem a ideia de continuidade nem de nada. Ele ele tem aquele problema dos verbos irregulares, né? Nós temos lá dentro os verbos irregulares e os verbos regulares. Os verbos regulares são aqueles que você, para colocar no past simple, você simplesmente acrescenta o D, o ED ou o IED. Aí, os verbos irregulares são aqueles que você tem alguma modificação e são verbos particulares. Tem uma listinha aí de alguns verbos. Tem que decorar todos os verbos? É uma questão de uma hora você começa a ter o feeling de qual que é o irregular, você começa a perceber. Então, você nunca decora assim, mas conforme você vai praticando com o texto, você vai percebendo que algum verbo é irregular e tal. É um negócio meio natural, mas você tem que praticar. Então, por exemplo, o verbo study. Por exemplo, semana passada eu estudei para a prova de inglês, quero falar. Então eu falo, por exemplo, last week I studied for their English class. É uma ação que começou no passado e terminou no passado, que foi tudo na semana passada. I studied é um verbo regular, que você só acrescenta o IED, para o teste de inglês. Beleza? Um exemplo aí de um verbo irregular pode ser o verbo understand, né, que significa entender. O passado dele é understood. Então, eu quero falar que eu entendi. Ontem eu entendi o conceito de coronavírus, sei lá que bosta de exemplo, mas eu posso falar, yesterday I understood the concept of coronavirus. Então, você vê que o understood, ele não tem nada a ver com acrescentar só o ED ou IED, você muda ele understood, a terminação dele passa a ser com dois O's e D, é uma particularidade dele, tem vários verbos com essa particularidade, a gente vai ver com calma os principais, eles vão aparecer nos textos aí que a gente vai
tá fazendo durante as aulas para Enem. E se hoje eles assustam um pouco, daqui a um tempo já vai ser mais comum para a gente, vai ser mais tranquilo, beleza? Pode ir pro próximo? Pode seguir? Beleza, agora Simple Future. É a principal forma de futuro, né? É aquele que você usa o will. Ele é uma das mais fáceis formas verbais, né? Ele basicamente, para você usá-lo, você coloca o verbo modal will na frente e depois o verbo na forma básica dele. Não tem que preocupar com irregularidade, não tem que preocupar com um monte de coisa. Então, por exemplo, eu quero falar que saindo da aula aqui eu vou bater um rango, né? Eu vou comer alguma coisa. Então, when I leave this class, I will eat something. É um exemplo, é muito simples, você sempre vai usar o will, depois, que é o verbo modal, e depois o verbo principal. Não tem nada de segredo nesse. A única curiosidade para ele é que existem outras formas de futuro, né? Que é o futuro com be going to, ou então o futuro às vezes até que você usa o gerúndio mesmo. I'm doing something next week. O que diferencia mais é que quando você usa o simple future, você está usando de maneira mais instantânea. Ou seja, não é algo tão planejado. E quando você usa o be going to, é algo mais planejado mesmo. Por exemplo, você planejou uma viagem, né? Eu vou viajar, sei lá, para Goiânia semana que vem. Aí você pode falar, I'm going to Goiânia next week. Um exemplo aí por ser planejado. Por ser espontâneo, tipo, alguém chega pra você e fala, bora para Goiânia? Aí você fala, bora, então nós iremos para Goiânia. Aí você fala, ok, we'll go to Goiânia. Um negócio mais assim, sem planejamento mesmo. A gente vai ver com mais calma. Tranquilo até agora? Pode mandar um joinha, pode passar para o próximo. Fechou. Present Continuous. Essa também é um dos verbos, das formas verbais mais conhecidas aí. Nele a gente tem o verbo to be, que é aquele verbo famoso, né? Ser ou estar. Mais um outro verbo principal no gerúndio. Ele é uma ideia de ação no presente que ela está acontecendo ainda. Então ela começou no presente, ela ainda está desenvolvendo aí no momento que você fala ou escreve ela. Por exemplo, eu estou dando aula. I'm teaching a class. Você está assistindo a aula. Então, you're watching a class. Entendeu? Bem simples. É a ideia de continuidade mesmo, assim. Não tem muito segredo nele. O que pode dificultar? Com questão de gerúndio não tem muito o que dificultar, é aquele de acrescentar o ing, né? Que seria o nosso ando, indo, lá no inglês é o ing só. E você saber classificar o verbo to be, né? Que é o nosso verbo mais simples. Como é que a gente classifica o verbo to be? Para I am, né? Para you, tanto no singular quanto no plural. O you vai ser sempre o are. He, she, it, is. E o we, e todos no plural, você usa o are, né? Então você tem que lembrar, dizem que é o verbo amareis, né? Porque o am, are, is. Is você usa para terceira pessoa do singular, o am para primeira pessoa do singular e o are para o resto. Beleza? Tranquilo? Pode seguir para o próximo? Calma aí, deixa eu ver. Beleza, fechou. Vamos para o próximo. Esses aí já são os principais que a gente está vendo. Past Continuous agora. O Past Continuous ele vai ser como se fosse uma mistureba do passado, simples, mas com a ideia de continuidade, né? Algo que aconteceu no passado e teve essa continuidade no passado. Como é que a gente pode dar exemplo assim? Eu estava brincando no quintal quando meus pais chegaram. Então, I was playing in the yard when my parents came. É algo que estava acontecendo mesmo. O que muda em relação ao present continuous é que a gente vai ter o verbo to be agora no passado. Como é que é o verbo to be no passado?
é o famoso was e were, né? Was para singular, were para plural. Sem muita sem muito mistério também, né? Normalmente, o past continuous ele vem acompanhado também do present simple. Nós teríamos, por exemplo, uma oração com um período com duas orações, e aí uma vai dar a ideia de alguma coisa que estava acontecendo quando algo chegou. A gente costuma ver muito exercício para saber separar o past continuous do past simples, saber identificar quando vai ter um. Normalmente o que acontece é que normalmente depois o past simple vem depois da palavra when ou de algum indicativo de forte de tempo, assim. E o past continuous ele costuma vir depois da palavra while, que significa enquanto, né? Porque você vai falar enquanto alguma coisa estava acontecendo. Você vai ver que isso é muito corriqueiro, né? Sempre vai estar lá o when ou o while, e aí você já sabe que depois de while você vai usar past continuous, e depois de when você usa past simple. Vocês já sabiam disso? Tranquilo? Pode continuar? Segue o jogo? Fechou, então. S-Voice, aí já começa a ficar um pouco diferente, né? Não sei se vocês já conhecem, eu acredito aí que uma galera já deve conhecer, mas é a nossa voz passiva aqui. É quando você, em vez de dar o foco no sujeito que praticou a ação, a gente tem o foco maior no ato em si, né? Então, por exemplo, em vez de eu falar alguém quebrou meu violão, em vez de eu falar someone broke my guitar, eu posso falar, para dar ênfase assim no fato da guitarra, do violão estar quebrado, eu posso falar my guitar was broken. Então, my guitar was broken by someone. Tudo sobre a voz passiva é você saber inverter o objeto com o sujeito e mudar o verbo aí. Normalmente você coloca o verbo to be, mas o verbo principal no particípio, que também segue aquelas regrinhas do irregular, para poder ver para poder transformar para voz passiva. Não tem muito mistério, no português é mais ou menos a mesma coisa, né? Por exemplo, alguém quebrou meu violão foi quebrado por alguém. É basicamente a mesma coisa que a gente usa. O verbo to be mais o verbo no participio passado. Aí a gente vai ver também mais umas regrinhas sobre as locuções adverbiais, assim, que, por exemplo, se eu falo ontem na voz ativa, eu tinha que falar o dia anterior na voz passiva. Você tá meio que. Ah, não, isso aí é o reported speech, desculpa. Isso aí eu tô confundindo, é outra coisa, perdão. Mas a voz passiva é mais. É... Foi mal, vocês vão ver que é corriqueiro, assim, às vezes eu sequelar, assim, me adiantar um pouco. Se sintam livres aí para falar, opa, você está viajando, alguma coisa, que quando eu volto o senso aí eu já consigo. É muito comum. Mas beleza, o Passive Voice, vocês conseguiram entender? Tem algum mistério novo para alguém? De boa, então. Fechou. O que o Yuri falou é o que vai. Fechou. Vamos lá. Reported Speech. Agora sim, que eu tava me adiantando aí, hein? Reported Speech é mais ou menos quando você vai passar. Aqui seria você reportar o discurso, né? Na tradução literal. É passar do discurso direto para o discurso indireto. O discurso direto é aquele que a gente fala, por exemplo, sei lá, o rei falou, vai haver guerra, sei lá. Então, no caso em inglês seria The King spoke, there will be war. No reported speech é alguém falando sobre o que o rei falou, né? Então seria, por exemplo, alguma coisa mais The king said that would be war. Nesse caso, para a gente passar para o reported speech, a gente tem que levar o tempo verbal para o passado. Basicamente que nem no português. Tudo que você fala no discurso indireto, você leva um tempo no passado. Então, o Lost falou que é meio. O Lost falou, eu sou meio sequelado. Que foi o que aconteceu agora há pouco. Quando tiver alguma fofoca e aí o Ciro for falar alguma coisa, por exemplo, ele vai falar, o Lost falou que era meio sequelado. Então você viu que o já foi pro era. No inglês é a mesma coisa.
Lost told he was a little bit off. Seria assim um termo mais leve para sequelado. Beleza, tranquilo? Vocês já conheciam também o reported speech? É algo que eu tenho que dar uma ênfase maior. Nesse sim, a gente tem que ter cuidado com algumas locuções adverbiais, que elas sim passam para o passado também, né? Algumas, por exemplo, algo que tem ideia de tempo ou de lugar, elas já mudam também para o passado. Então, se eu mando um yesterday, quando eu passo para o reported speech, eu tenho que falar que foi no dia anterior. Então, it was on the day before. Lugar também, se eu falar que alguma coisa aconteceu aqui, quando você passa para o reported speech, você tem que botar o on that place, naquele lugar. Porque quando você está repassando, você não está necessariamente no lugar que aconteceu. Então, esse aí já era um pouco mais desconhecido e tal. A gente vai ver ele mais a fundo aí no futuro, mas já é bom saber. A galera, pelo visto, entende tá até bem no inglês. Esse é bem específico mesmo, mas é bem usado, galera. Então eu vou reforçar ele um pouco quando a gente for ver. Mas bom saber. Pode passar para o próximo aí? Vocês querem mais algum exemplo, alguma coisa? Fechou. Passar para o próximo então. Phrasal verbs. Essa aí é a minha paixão do inglês, assim, a aula que eu mais gosto de dar. Já aconteceu até de um ano. Eu estava tão ansioso para dar essa aula, só que quem ia dar era outro professor. E aí eu acabei, por sequela, dando a aula antes do outro professor, assim. E aí ele deu de novo, e aí deu errado e tal, mas phrasal verb é muito bom. É o que a gente falou, são locuções verbais, assim, normalmente o verbo em uma preposição, que eles, ao adicionar essa preposição, você muda totalmente o sentido do verbo. Então, por exemplo, você pode mudar totalmente, pode mudar um pouco, e para vários verbos você pode ter várias preposições para adicionar que vão mudando. Então, por exemplo, você o phrasal verb put off. Alguém conhece put off? Put seria colocar. É um verbo conhecido. Quando você coloca o off, OFF, depois do put, ele ganha um sentido totalmente novo, que é o sentido de adiar, a mesma coisa que postpone. Então, isso é muito usado na língua falada, assim, na língua coloquial, na língua das ruas. Brincadeira. Então, os phrasal verbs aí, a gente vai ver bastante eles, assim, os principais, que com certeza eles vão estar em vários textos, e pode ser que, às vezes, o phrasal verb seja um que gere um falso cognato. Se gerar o falso cognato, ele pode condenar a questão, pode fazer você entender outra coisa. A gente vai ver muito. Tem, por exemplo, vários com o verbo run. Por exemplo, run to é você correr até algum lugar. E run over é você atropelar alguém, sabe? Run into é você encontrar alguém sem esperar. Então, tem vários tipos de phrasal verbs, assim, e é uma parte meio que de vocabulário, meio que de gramática, e é muito interessante aí pra gente saber. Não sei se aí a galera costuma assistir Friends, eu comecei a identificar muito phrasal verb assistindo Friends, o seriado aí. E eles usam muito, por exemplo, find out, que significa descobrir. Find é encontrar, find out já é descobrir. Figure out. Figure out significa você meio que desmendar um mistério, alguma coisa, você ter uma sacada. Então, esses são muito usados. Então, o tempo todo aí, constantemente. Beleza? Então, vamos lá, galera. Aí agora tem uns exercícios aqui, né? Esses aí provavelmente foi que eu fiz aí para alguns simulados dos anos passados. Gostaria que vocês fizessem aí, pode responder o que vocês acham que é, se não quiser responder também, só dá um alô quando vocês tiverem feito, a gente faz junto, para saber se a galera tá acertando e tal, se acha muito difícil, se quiser eu traduzo alguma parte do texto, alguma palavra que ficou na dúvida, e aí a gente vai vendo aí na calma, pode ser? Acho que tem umas 3 questões só, e aí depois a gente pode fazer aquela avaliação. A avaliação fica a critério de vocês. Vocês querem fazer sozinhos aí? Se quer fazer comigo?
dependendo do tempo que a gente ainda tiver. Fechou? Pode seguir para os exercícios? Então, não tem nenhuma resposta, mas vamos seguir. Eu acho que não tem mais o que falar muito de phrasal verb por enquanto. Depois eu vou falar pra cacete de phrasal verb. Seu chat tá meio em cima aí, pessoal. Oi? Seu chat tá meio pra cima. Como assim? Ah, pode crer. Nossa, é verdade. Nossa, é verdade. Nossa, tava muito pra cima. Não, mas beleza, pode passar então. Vocês vão percebendo aos poucos porque é Lost. Foi mal aí. Então vamos lá, esse aqui eu vou botar aqui em tela cheia para poder ver melhor. Depois eu vou descobrir como é que divide a tela certinho aí para vocês ficarem em tela cheia no slide e eu conseguir ficar acompanhando os comentários aqui só da minha tela. Vou dar um jeito. Vou ficar mais por dentro. Mas aí, é um texto curto aí, que conta uma história. Vê aí, lê o texto, tenta resolver a questão. Se comenta o resultado se quiser, daqui a pouco a gente corrige. Aí vou dar uns 5 min pra galera fazer, pode ser? E aí, galera, todo mundo já fez? Pode corrigir? Vocês acharam que tinha bugado o som? É porque eu tava vendo aqui, fazendo a questão junto. Beleza, foi mal aí. Queria botar o máximo de concentração aí para vocês. Mas beleza. Vocês querem que leia a questão? Teve alguma coisa que vocês ficaram na dúvida? Eu vi que a maioria aí respondeu a letra E, tá certo, é a letra E mesmo. É... Professor, Oi. então, eu não entendi uma coisa, porque day off seria um dia de folga, e não férias. Férias não seria vacation? Então, sim, um dia de folga, nesse caso aí, férias tá
dá mais para dar o sentido, assim, não é tão literal, mas nesse caso, sim, take a day off é um dia de folga, mas pode ser um dia de férias também, assim, depende muito do sentido. Ah, entendi. Por exemplo, aqui a gente não vai ser com certeza, porque no texto fala que ele conseguiu fazer o show, né? Fala, despite his injuries, he walked out on stage and wowed the crowd for 90 minutes. Então, ele conseguiu, ele entrou no show, no palco e conseguiu fazer o show por 90 minutos. Aqui na B tá falando que ele foi baleado por ter feito o show pro Smile Jamaica. No texto não fala por que ele foi baleado, só fala que ele foi. Então, uma coisa que a gente tem que ver muito, e a gente vai lembrar muito disso, que está no texto é sagrado. A gente não pode. Se está no texto, é aquilo mesmo, você concorde ou não. Se não está no texto, não necessariamente é aquilo. Ou se não está no texto, você não pode inferir que é aquilo facilmente, assim. E é isso aí. A cena não pode ser porque fala de um amigo morto, né, e não fala de amigo morto nenhum. E a D fala que as outras pessoas de bem também não tira, né? E ele fala aqui, ó, the people who are trying to make this world worse are not taking a day off. Então, um mundo pior. Então, beleza. A última frase aí ela ajudava a matar entre a D e a E, né? Mas basicamente a resposta é a moral da história. Essa história é verdade, aí não sei se vocês conhecem, tem um documentário na Netflix que chama Who Shot the Sheriff. É sobre essa história do Bob Marley, é bem da hora. Eu sou bastante fã do Bob Marley. E aí eu acho que vocês podem assistir, ouvir umas músicas dele também. Ele era um cara da hora, sabe? Mas beleza, então, tranquilo essa questão? É uma questão clássica aí de Enem, com um texto curto aí. E se você conseguir sacar uma coisa em outra, você já mata a questão fácil. Beleza? Pode seguir para a próxima? Então, bora aí para a próxima. Vou botar aqui em tela cheia. Não é o áudio que tá ruim, eu vou ficar em silêncio aí por uns 5 minutos para a galera fazer. Fechou? E aí, tá beleza? Todo mundo já fez a questão? Vou aqui abrir os comentários só para ver se vocês fizeram. De novo, o feed está lá em cima. Uma galera já fez. Pode corrigir aí? Fechou. Não, é isso mesmo, galera. É a letra D.
Calma que... Aqui, a letra D, as mudanças ocorridas na última geração levam em consideração salvar o meio ambiente. Por que não é a letra A? Porque ele fala, na letra A fala que as preocupações do povo ainda são as mesmas. E ali ele fala, agora mudou as preocupações. Everyone is concerned about saving the world. Então, a letra B, ela não pode ser, porque fala que o hábito de reciclagem não está entre as prioridades do povo. E ali ele fala, quer ver? Tem alguma parte que fala sobre reciclagem. People are worried about recycling. Então as pessoas estão preocupadas com reciclagem. A letra C não pode ser, porque fala que o governo pouco se importa com a poluição. E ele fala também que o governo agora está constantemente tentando fazer as pessoas pararem de gastar energia e água. Então, the government is constantly trying to make people stop wasting energy and water. E a letra E não pode ser, porque fala que as gerações passadas, anteriores, tomavam diversas atitudes para ajudar o meio ambiente. E aqui logo no início fala, né? When my father was a child, na geração passada, people were not worried about the environment. Então as pessoas não estavam preocupadas com o meio ambiente. Beleza? Bem tranquila essa, né? Todo mundo aí que comentou acertou. Tem alguma dúvida? Alguma dúvida? Pode seguir, então. Fechou. Mais uma aqui, agora uma de tirinha, né? Essa aí é rapidinha também. É só porque em toda prova do Enem são 5 questões, pelo menos uma tirinha vai ter alguma charge, alguma coisa, às vezes de jornal. A gente vai fazer um monte dessas aí, até divertido, que de vez em quando é mais ou menos engraçado. Na maioria das vezes não, mas eu também não sou e eu acabo me divertindo com as tirinhas. Então, dá aí um tempo para vocês fazerem. 5 min. Beleza? É isso aí, a maioria da galera já fez, pode corrigir aí. Tranquilo? Então fechou, é a letra D mesmo aí, que nem vocês flagraram aí, bem tranquilo, né? O John tá brigando com o Garfield, assim, eu não existo para te servir. Ele se indaga, triste, então sua vida não tem sentido, né? É bem estilo Garfield, meio irônico, assim, e é justamente isso. A E não pode ser porque ele entende o motivo do argumento, né? Ele só é irônico quanto a isso. A D também é bem lógica aí quanto ao sentido da tira, a D, né? A C não tem nada a ver, o gato não admite nada, não afirma nada. A B não pode ser porque o dono do gato não é que ele não entende, ele tá meio que brigando, assim, provavelmente porque o gato é folgado. E a A fala que o gato tá triste. Não, o gato tá nem aí. Então, beleza, né? É isso aí.
nenhum mistério nessa aí, né? Normalmente as de charge são mais fáceis, né? Até o recurso não linguístico, visual, assim, te permite fazer uma interpretação jamais. Só de ver a cara deles, assim. Você consegue ver, por exemplo, que o gato não tá triste, algumas coisas assim. Beleza? Pode ir pro próximo? Fechou? Então vamos lá. Agora tem mais uma aqui de alguma música, vocês provavelmente conhecem, né? Essa música. Foi um grande hit aí alguns anos atrás. Aí uma galera já respondeu também. Pode corrigir aí. Vocês conheciam a música? Gostam dessa música? Por favor, não falem que não é da época de vocês, senão eu ia ficar chateado, assim. Não sei como é que é a idade da galera. Não conhecia? Ufa, tem uma galera que conhecia aí. Ah, não, beleza. Quem não conhecia pode pesquisar aí a letra, é legal, ela é bem interessante, a música é da hora também. Nossa, não é da minha época, sacanagem. É da minha época, galera. Ah, beleza, então, vamos corrigir essa aqui. Então, Don't Worry Child, né? É o nome da música, significa não se preocupe aí, criança, né? Todo mundo respondeu a letra C, é de fato a letra C. Na letra a gente pode ver aí que ele fala, né? Ele tá meio que com com aquele sentimento de nostalgia. Nossa, lembrei da palavra. Nostalgia, assim, que nos tempos dele de infância era tudo melhor, né? Então ele fala que teve um tempo que ele costumava olhar para os olhos do pai dele num lar feliz. E isso já anula, por exemplo, a letra E, que fala que foi criado num ambiente conflituoso. Ele fala que tinha um lar feliz. Ele falava que I was a king, I had a golden throne. E aí na letra A meio que não tem nada a ver, que não fala da morte do pai aí, mas fala que o pai era o rei, né? Na verdade ele se sentiu o rei. Depois ele fala, those days are gone, now the memories on the wall. Então ele fala, esses dias passaram, agora a memória a memória tá na parede. I hear the song from the places where I was born. Então eu escuto as músicas dos lugares onde eu nasci. Então é bem esse sentimento mesmo que se passou o tempo aí que ele sente falta, que ele se sentia bem, feliz, acolhido. E é isso aí. Beleza para todo mundo? Essa aí teve alguma coisa, alguma palavra, alguma deu para confundir alguém? Nada? Pelo que eu vi aí, todo mundo que comentou certinho em todas. E de novo meu feed está embaixo.
Beleza? Ah, não, fechou então, galera. Ó, essa aí, o que eu tinha preparado das questões meio que para ver a galera era isso. Eu tenho também mais uma lista de exercícios que eu coloquei, e aí agora eu queria ver de vocês. Como é que vocês preferem? Vocês querem fazer sozinhos aí? Querem que a gente vá fazendo um pouco aqui? Eu acho que não dá tempo de fazer tudo. Tem 17 exercícios aí. Alguns estilo Enem, alguns mais de gramática no início. Mas é bem tranquilo também aí. Só para ver se tem uma galera com dificuldade. Inclusive, se vocês preferirem fazer aí em casa sozinhos, eu vou deixar meu e-mail aí. Vocês me mandam aí se foi bem, se foi mal. Se quiser mandar o gabarito de vocês, assim, eu corrijo e dou um review, só para eu ver no geral, assim, mas como é que tá o nível de todo mundo, né? Pelo que a galera comentou aqui, tava bem tranquilo, vocês são bem pra caramba. Mas pode sempre ter aquela galera aí que tá sem o teclado, sabe? Ou tá tirando uma soneca, brincadeira. Mas para poder saber mais de todo mundo aí respondam aí. E também, se vocês quiserem fazer alguma crítica, sugestão aí para a próxima aula, além de aprender a mexer direito no Google Meet, que eu vou aprender, eu prometo que eu vou. A maioria, aí pelo que eu vi, tá preferindo fazer sozinho. Então, eu coloquei no Drive hoje mais cedo. Vocês chegaram a ver? No Drive da turma aí, tem uma lista de exercícios, tem 17 exercícios. Então, beleza, tá no Drive, dentro da pasta de inglês. Gostaria que vocês dessem uma olhada, ela tá aberta aqui, ó. No início tem umas questões de gramática aqui, algumas coisas mais tranquilas. É bem de boa. E depois já umas questões, ó, tira, algumas com texto, são questões do Enem também. Então, são tiradas da prova do Enem. E, na verdade, é rapidão para fazer aí. Se for fazer. Vocês preferem fazer sozinhos, né? Aí faz assim, pode me mandar um e-mail com gabarito. Vamos combinar assim, então? Vocês me mandam um e-mail assim com a resposta de vocês para eu poder saber, calma aí, para eu poder saber como é que tá mesmo a galera. Eu vou deixar meu e-mail aqui. Vocês anotam aí, compartilhem no grupo da turma. E aí vocês me mandam o gabarito, ó, essa resposta de vocês. Eu vou corrigir. E aí, assim, é mais para estatística mesmo. Que eu vou corrigir, não vou. E aí, saber se a galera tá com alguma dificuldade, a gente pode até comentar algum exercício na próxima aula, ou todos, se vocês quiserem. E aí vocês vão ver nosso cronograma. Aí, mandei o e-mail aí. Tem o Drive, né? Tá tudo no Drive. Se vocês estiverem com dificuldade aí, eu posso mandar no grupo da turma também. Né? No grupo do WhatsApp aí, para ficar mais fácil. Se vocês preferirem. Vou mandar de qualquer jeito. Na próxima aula vai ser a outra, mas eu posso mandar para ela e pedir para ela comentar com vocês. A gente vai conversando. Então, beleza. Vocês têm alguma crítica aí, alguma sugestão para as próximas aulas? Eu vou mandar no grupo do WhatsApp, vocês podem mandar por e-mail, a gente vai fazer uma estatística aí, rever essas questões, e aí a partir da próxima já começa com conteúdo mesmo, alguns tempos verbais. No nosso calendário aí, no nosso plano de ensino, está meio que agendado para ter umas 3, 4 aulas, e aí depois uma aula só de exercício. 3, 4 aulas e uma aula só de exercício. Então, até o final a gente vai
descarregar bastante exercício para ficar bem treinado, que eu acho que é isso que vale mesmo. Nos últimos anos aí esse esquema estava dando certo e vai dar também, vocês vão fechar esse Enem aí. Aí, que bom que vocês gostaram da aula. Eu vou mandar então um e-mail no grupo e os exercícios. E aí, obrigado pela atenção, galera. Continua comentando. Se tiver alguma sugestão, pode me mandar por e-mail também, alguma coisa aí para a gente poder melhorar essa aula, deixar uma live mais intensa, assim. Fazer mais legal. Posso mandar o gabarito das questões também. Vou mandar então também o gabarito das questões. E é isso aí, então. Beleza? Por hoje é só isso. Vocês estão liberados aí. Um bom intervalo aí. Muito obrigado aí pela atenção, galera. Muito bom. Até daqui a 2 semanas aí. Eu falo com a Isabela para ela rever essas questões que você eu passo para ela tudo. Valeu, boa noite. Bye, bye. Lostonha. Ah, Ciro, eu te pego. Beleza, é isso aí.